Pessoal que está entrando aí na live, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre o protocolo Não Se Cale com a doutora Andréia Vergani, de Florianópolis, que vai estar aí falando um pouquinho sobre a implementação do protocolo Não Se Cale, né? Aí nos estabelecimentos de bares e restaurantes em Florianópolis, algumas cidades já estão implementando e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que é o protocolo Não Se Cale, como é que funciona, de que forma que ele vai ajudar mulheres, né, que vão aí, se por um acaso, a gente espera que não, sofrerem algum tipo de violência sexual dentro de casas e estabelecimentos, e a importância de todos nós falarmos sobre isso. Quero agradecer a Ali, que está ali, doutora Alessandra, uma querida do projeto Amadas que tanto adoro, Kátia, a Andréia Vergani, vou convidá-la agora a participar e estaremos daqui a pouquinho ao vivo. Já estamos, na verdade. Vamos lá, eu aceitei aqui, vamos ver. Demorando um pouquinho a conexão. Só mais um pouquinho. Pessoal que está entrando, Renata, um beijo para todo mundo. Doutora Andréia já está entrando também. E a gente vai iniciar essa live. Boa noite, queridos. Vamos ver aqui. Andréia, não estou te vendo ainda. Eu vou reiniciar. Agora acho que deu. Oi, querida, demorou, mas deu. Demorou. Nossa, tudo bem? Boa noite para Boa todo mundo. Boa noite, André. noite. É um prazer tê-la aqui novamente. Estávamos juntos semana passada em Florianópolis, né? Conversando um pouquinho. Foi muito bom estar na minha ilha. De vez em quando eu estou por aí também fazendo alguns trabalhos. É sempre muito bom visitar Florianópolis e estar com pessoas que também, né, lutam pela causa aí da violência contra a mulher na luta, né, doutora Andréia? Eu que agradeço o convite, é uma honra, tu sabe que eu já te acompanho há um tempo. E é muito bom, tu falou hoje no áudio, né, quando a gente se encontra assim nesses caminhos de com objetivo e propósito, né, com o mesmo objetivo e propósito que é ajudar de alguma forma aí no combate à violência contra a mulher. Obrigada. Tu tá sempre linda, né? Tá aí maravilhosa. Imagina, querida. Essa egrégora que se forma na luta, né, contra essa violência, né, da união de forças, que eu acho que vai fazer a diferença, né? Não só das mulheres, mas é uma luta conjunta diária, né? De uma percepção que a gente percebe que somos uma sociedade patriarcal e que precisamos realmente debater abertamente sobre a violência contra a mulher. Primeiro, eu quero agradecer à doutora Andréia por ter aceitado o convite, né? A doutora Andréia é uma pessoa que eu admiro bastante, né? Está aí à frente na luta da violência contra a mulher, né? Fazendo a diferença, implementando o protocolo Não Se Cale, que esse é o título da nossa live. O que se trata do protocolo Não Se Cale, o que é, né? Isso a gente vai falar sobre isso. E quero agradecer a todos que estão entrando ao vivo aí. Um beijo grande para todo mundo. Quem quiser pode fazer pergunta, né, doutora Andréia? Com Para a gente poder. certeza. Bom, primeiramente eu queria contextualizar, antes da gente iniciar, eu sei que tu é advogada, assessora de políticas públicas de mulheres aí em Florianópolis, e realmente fazendo a diferença, né, lutando sobre a causa, tem um Instagram sobre isso, né, mulheres que fazem, é isso? Mulheres, Isso, mulheres que né, fazem Floripa. em Floripa, achei sensacional, e realmente unindo forças no combate, né, a essa violência, que não só são aquelas pautadas na Lei Maria da Penha, mas todas aquelas existentes, né, como a violência obstétrica, dentre outras violências que cerceiam as mulheres, inclusive nos espaços de fala, e inclusive na política também, né. Mas eu quero iniciar nessa nossa fala, antes de a gente entrar, Andréia, na questão do protocolo Não Se Cale, do que é.
para a gente fazer uma leve introdução sobre a violência no nosso país, né? Eu trouxe alguns dados aqui, principalmente de Santa Catarina, que eu retirei do Observatório da Violência, que quero registrar também. Tu conheces o trabalho, né, do pessoal lá, que eles fazem um trabalho incrível com dados, né, Ministério Maravilhoso. Público também. É até bom a gente compartilhar, né, essas informações para que mais pessoas tenham acesso. Perfeitamente, né? Que é o Observatório da Violência, existe um site onde existem as cartilhas lá, né? Tanto essa aqui, eu tô com uma aqui, ó, do Basta da Violência, que tem lá, digital, o Crush Perfeito, né? São cartilhas incríveis de várias pessoas que trabalham para falar sobre violência nesse combate, além também dos dados, né? Que a Secretaria de Segurança Pública repassa para eles, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, realmente é uma rede de apoios, né? Fora a OAB, que a gente vai falar aqui, fora as casas de acolhimento e tudo muito mais que existe, né? As procuradorias do município, a Assembleia Legislativa fazendo a diferença, as delegacias, as DPCAMs, enfim. Eu poderia ficar por horas e horas e horas falando e agradecendo todas essas pessoas. Mas a realidade de Santa Catarina, nós tivemos lá, agora, 2023, medidas protetivas requeridas, né? A gente percebe um aumento dessas medidas requeridas, mas porque as mulheres também estão denunciando mais, né, doutora André? Você também percebe isso? Nós tivemos aí, ó, de janeiro a abril, né, porque maio não saiu ainda, 9.647 medidas protetivas requeridas, mas tivemos aí 22 feminicídios, né, já de janeiro a abril. E é importante E lembrar que ainda tem aqueles casos que não são denunciados, né? Então esse número de violência é sempre maior do que a gente tem registro, que já é muito alto, né? perfeitamente, André. Então, foi a importância de nós debatermos sobre isso. Mas eu ainda trouxe outra pesquisa, né, pelo Fórum de Segurança Pública, né, que realmente eles fazem várias pesquisas, e uma delas, lá em 2022, eles fizeram a seguinte constatação, e que me preocupa. 45% das mulheres não fizeram nada após terem sofrido o episódio mais grave da violência. Então, vejam, nós temos ainda aí um número alto de mulheres que ainda ficam no silêncio da violência. Além disso, todas as formas de violência, eu estou lendo aqui porque eu acabei de tirar, tá, do Fórum de Segurança Pública, todas as formas de violência contra a mulher aumentaram em 2022. Foi uma pesquisa chamada Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, né, que foi feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, está lá para quem quiser ver, são dados impressionantes, mas que é preciso falar. Além disso, Andréia, em 2022, 18,6 milhões de mulheres foram vítimas de alguma violência ou agressão. 14 mulheres foram agredidas com tapas, socos ou chutes por minuto. Além disso, olha só, quase 6 milhões sofreram ofensas sexuais ou tentativas forçadas de manter relações sexuais. E dentre essas mulheres, a gente evidencia que 65,6% são negras, o que a gente identifica que as mulheres negras ainda estão em condição, né, aí de vulnerabilidade, não só por agressão, mas a questão do racismo também, que realmente existe, da onde moram, e vem toda uma situação aí de políticas públicas realmente necessárias para que a gente possa cercear. A gente ainda tem que fazer esses recortes, né? Mulheres com deficiência também sofrem mais violência, Exato, né? exatamente, né? Então eu quis iniciar essa minha fala não com coisas que nos doem na alma, mas se a gente percebe ali que quase 6 milhões de mulheres em 2022 sofreram ofensas sexuais ou tentativas forçadas de manter relações sexuais, a gente percebe cada vez mais que protocolos como o Protocolo Não Se Cale, né, ações como o Protocolo Não Se Cale, se fazem mais do que urgentes no combate a qualquer tipo de violência, sejam nos bares, restaurantes, estabelecimentos e casas noturnas. Eu te passo a palavra agora, né? Eu queria que tu iniciasses aí a tua fala, para que dissestes como é que surgiu a questão do protocolo não se cale, para quem está entrando na live e não está entendendo. E eu gostaria que tu realmente evidenciasses aí toda essa luta de todos nós para combater essa violência inexistente. Ana, esses dados que tu trouxeste são revoltantes, né? E a gente percebe que o Brasil é um país muito violento.
Então a gente é violento não só com as mulheres, né? Somos violentos com os idosos, somos violentos com os negros, com as crianças, com as pessoas com deficiência. Então a gente vê que é da nossa cultura, infelizmente, essa violência, né? E a gente precisa, infelizmente, falar disso todos os dias. E a violência contra a mulher é uma epidemia, uma pandemia, né? É algo no Brasil que parece que a gente, quanto mais fala, mais a gente vê as coisas que estão acontecendo, mais denúncias surgem e a gente vê o quanto a gente precisa falar disso todos os dias, infelizmente, né? Gostaríamos talvez de estar aqui falando sobre outros temas, mas esse tema, infelizmente, ele é muito necessário ainda em 2023, né? Falar sobre violência contra a mulher. E como tu falou, também existem várias formas de violência contra a mulher, né? A violência obstétrica é um, é uma das violências que acontece Sim. muito, né? E que, Uhum. novamente, as mulheres negras, as mulheres indígenas são as que sofrem mais. Violência doméstica, vários tipos de violência contra a mulher. E aí, dentro desse contexto todo, né? Teve o caso Daniel Alves, que ficou muito conhecido, né? Do jogador, de uma mulher Uhum. na Europa que Uhum. denunciou. E aí Uhum. veio à tona a existência do protocolo lá, né, em Barcelona. Não só em Barcelona, como em outras cidades da Europa, assim, que é muito comum que esse de Barcelona já vinha sido já vem sendo utilizado desde 2018, né? E comprova a sua Sim. eficácia, porque foi usado naquele caso e a gente consegue verificar que garantiu um atendimento humanizado à vítima, né? Encaminhou ela diretamente lá para onde ela deveria ir, que era para o hospital, para coleta de vestígios, já verificar na questão das câmeras. Então, assim, além do atendimento à vítima, esse atendimento humanizado, teve a questão de preservação de provas, de encaminhamento, né? E a gente vê que realmente surtiu efeito, o jogador está preso até hoje. Então a gente Uhum. vê que de fato é algo que já funciona lá na Europa. Aqui tinha foi um pedido já do prefeito Topazio, né? Não, ele é realmente muito antenado e ele já tinha essa ideia antes. E aí, quando veio o caso Daniel Alves, então acelerou esse processo que a gente estava de Uhum. construção, né? Então, realmente, a gente se inspirou no protocolo de Barcelona, né? A gente fez adaptações, claro, para a nossa realidade, mas o protocolo foi inspirado no protocolo de Barcelona. E é importante dizer, né, que teve a participação de diversas instituições, né? Sim. OAB, Ministério Público, É tudo. Defensoria Pública, membros do Poder Judiciário. E eu acho que isso faz com que ganhe força também o protocolo, né? Ver que várias entidades estão apoiando o projeto, passou, né, leram, contribuíram, deram suas contribuições, porque é algo que todos os atores sociais precisam se envolver, né? A Com violência contra certeza. a mulher, ela não é obrigação da mulher, né, combater a violência contra a Não. mulher. É a obrigação da sociedade como um todo, é a obrigação do poder público e é a obrigação também da iniciativa privada, né, dos estabelecimentos comerciais, das casas noturnas, que a gente sabe que são locais onde violências ocorrem ou onde se inicia, digamos assim, a captação para depois, às vezes pode ser que não ocorra dentro da casa noturna, mas que inicia ali para depois em outro local, hotel, motel, ou qualquer casa de alguém que possa, ou dentro do carro, possa acontecer uma violência, né? Então, foi nesse sentido que a gente trabalhou em conjunto com diversas instituições e ouvindo também os estabelecimentos comerciais, a gente já fez algumas atualizações e sabemos que outras serão feitas e acho que essa é a ideia, né? Uma coisa que vai, a gente é uma coisa nova, Com então certeza. conforme a Uhum. gente for surgindo essas necessidades de adequações, essa é a ideia, a gente ir fazendo, né? Se é algo que esteja sempre sendo revisado, sendo adaptado para a realidade, para que a gente tenha o máximo de efetividade no uso desse protocolo. Com certeza. Para as pessoas que estão assistindo, então, vamos supor, aí eu só gostaria de evidenciar que além, né, eu fui lá não só no lançamento, mas acompanhei um pouquinho a reunião que teve na FEComércio, falando sobre o protocolo Não Se Cale em Florianópolis, né, estava com você, estava a OAB também, o NEAVIT, né, e alguns donos de bares e restaurantes também ali. E eu percebi que vai ter um treinamento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como é que vai ser esse treinamento, como é que funciona, para que as pessoas compreendam.
Mas antes disso, eu que também queria evidenciar que não só a importância de nós colocarmos o protocolo Não Se Cale dentro desses bares e restaurantes, para fazer esse protocolo de atendimento humanizado, acolhedor, principalmente não revitimizando essa mulher na situação que ela está, né? E também para que ela não seja identificada, né? Que não vaze os dados. Isso a gente percebeu lá na Espanha, que até hoje ninguém sabe o nome dessa mulher, o que eu acho que é que realmente protegê-la se faz mais do que necessário, né? Eu queria saber que tu me dissestes como é que vão fazer isso, mas eu gostaria de fazer um parênteses aí. Você não concorda que, implementando esse protocolo Não Se Cale dentro de bares e restaurantes para aqueles que quiserem, porque isso não é obrigatório, né? Para aqueles que quiserem, donos de bares e restaurantes que quiserem ter o protocolo dentro das suas organizações, enfim, você não concorda que dentro das escolas e universidades seria interessante falar sobre o protocolo Não Se Cale para que as mulheres saibam, né, as meninas, adolescentes, enfim, saibam como proceder dentro de uma casa noturna se isso vir a ocorrer? Porque, na verdade, a gente está falando de treinar os funcionários desses bares e restaurantes para acolher essa mulher. Mas será que essa mulher, né, essa adolescente, essa pré-adolescente que está lá saindo, essa mulher que vai para uma casa noturna, ela realmente sabe como proceder? Ou eu te falo porque eu já sofri violência, e o que acontece? A gente congela, né? É um estado de congelamento. Então, em contrapartida, eu acho de suma importância também esse olhar, que a gente possa levar o protocolo Não Se Cale, falando abertamente dentro de escolas e universidades, para que todos saibam como proceder também, e que esses estabelecimentos já estão aí aderindo a isso. Qual é a tua opinião sobre isso? Você acha que também é de suma importância divulgar isso, que não fique Perfeito. só... Perfeitamente, a tua colocação ela é perfeita, né? É aquela história. Informação é poder, né? A gente precisa ter acesso à informação. Quando a gente tem acesso à informação do que pode, do que não pode, onde buscar ajuda, fica muito mais fácil da mulher denunciar ou até evitar também, né, uma agressão. Então, perfeito. Não só as casas noturnas precisam, outros estabelecimentos precisam ter essa capacitação, mas a gente precisa divulgar e difundir essa informação também para os usuários desses estabelecimentos, né? As mulheres principalmente, né? Para que elas saibam quais são os seus direitos, onde buscar ajuda, para que realmente, esse termo que a gente usa muito, mas é empoderar essa mulher, né? É isso mesmo, Exatamente. né? E aí, Ana, a tua dificuldade, ela é perfeita, porque eu vou te dizer que quando eu comecei a implementar o protocolo, né, estudar, eu tive acesso a informações que eu não sabia. Eu, enquanto Uhum. mulher, né, 37 anos, advogada, muitas vezes não sabia algumas questões, por exemplo, os hospitais referência para buscar em casos de violência sexual. Aqui em Florianópolis a Isso é gente muito tem, interessante a gente é pontuar. muito Por favor. interessante. Quais são os hospitais referência? Se alguém me perguntasse, até ontem eu não sabia, antes de eu Sim, ir sim. estudar o protocolo. Então, são Uhum. informações que a gente precisa divulgar, porque às vezes você sofre, uma amiga sofre, uma conhecida sofre. O que você vai fazer? Se você levar ela até o hospital errado, eles não vão receber ela. De lá, ela vai ter que ir para outro hospital, né? Uhum. Então, Uhum. assim, Uhum. pode ir para Carmela Dutra, né? Se for mulher, Sim, a ela Carmela pode do ir Vidro. para Uhum. Carmela Dutra e lá eles têm um protocolo. Então, o que acontece? Se essa vítima de violência der entrada num dos hospitais de referência, lá mesmo eles já vão chamar a delegacia, eles já vão chamar alguém para tomar o depoimento e registrar o boletim de ocorrência, eles já vão chamar o pessoal do IGP, que é Polícia Científica hoje, né, para fazer essa Sim. coleta de vestígios, se for necessário, e ela não vai precisar sair do hospital para nada. Então, veja a importância de a gente saber para onde encaminhar essa vítima, né? Então, seria o HU ou a maternidade Carmela Dutra. Carmela Dutra, né? Essas informações precisam ser divulgadas. A gente tem em Florianópolis um protocolo que eu também não conhecia, chamado RAIVES, que é uma rede, né? Rede de apoio, de rede integrada de apoio a vítimas de violências sexuais. Eles têm um protocolo que funciona muito bem. E é a rede, né? Então é o hospital, é o pessoal da prefeitura, tem toda uma rede que todos eles se falam, né? Uhum. E esse protocolo funciona perfeitamente, tudo isso para evitar a revitimização da vítima, evitar que ela se desloque de um local para o outro, mas para isso a gente precisa ter informação de quais são os hospitais de referência. Então, no protocolo a gente também informa isso e também capacita os donos de casa noturna, estabelecimentos, mas também a gente precisa difundir essa informação para essas Com certeza. mulheres também, né?
Porque às Com vezes certeza. pode ser em outro local, para onde que eu vou, por exemplo. Se ela chegar num hospital e ela quiser ter, né, tem a lei do minuto seguinte, se ela quiser tomar aqueles coquetéis que tem, né, anti-HIV, enfim, só a Sim. palavra dela basta. Ela não precisa registrar um boletim de ocorrência. Então, essa mulher, ela precisa saber disso, porque muitas vezes ela não vai buscar o hospital achando que chegando lá, às vezes ela não quer registrar um boletim de ocorrência, e é preciso que a gente respeite a decisão dessa mulher, Com certeza. né? E tudo bem, mas ela precisa saber que ela, para ela ter um atendimento médico pelo SUS, basta a palavra dela. Ela não vai precisar registrar um boletim de ocorrência. Então são informações que a gente precisa divulgar e é isso que tu está falando. A gente precisa divulgar isso, né, para as mulheres, né, Com para a certeza. sociedade como um todo, né? E não É, só. não, a sociedade como um todo, mas eu percebo também, André, que apesar de nós saber, né, de estares divulgando isso e a gente precisar divulgar mais, que essa mulher não precisa registrar um boletim de ocorrência, que ela tem o direito de estar no hospital, né, que a palavra dela basta, ainda, infelizmente, alguns casos pontuais nos hospitais acontecem, onde muitas vezes fazem vários questionamentos a essa mulher, né? Ou exigindo que faça um boletim de ocorrência. Então, a gente tem aí um desencontro de informações, né? Que a gente percebe um desencontro de informações, até dos hospitais, de quem trabalha ali, do treinamento das pessoas que trabalham ali para receber essa mulher que está sem o boletim, porque ela não precisa fazer o boletim de ocorrência, e sim a palavra dela basta, né? A gente tem alguns casos pontuais que infelizmente ainda existem, então como a gente tem que trabalhar para que todas as pessoas que forem de uma certa forma acolher essa mulher seja da forma mais humanizada possível. Porque a gente sabe que é para que ela não se revitimize, para que ela não queira mais, de repente, nem se cuidar, né? Porque o desespero é tanto que às vezes você quer ir para casa, não quer ver ninguém. Isso realmente acontece, a dor da violência. Né? Sim. Mas me falando tudo isso, aí, por exemplo, vamos agora falar mais do protocolo Não Se Cale. As mulheres saindo, entrando nas casas noturnas, né? Se divertindo, acontece alguma questão de violência sexual, um estupro. Como é que essa mulher, ou como é que esse dono do estabelecimento, ou aquela pessoa que está sendo treinada, vai proceder? Por exemplo, eu, Ana, cheguei numa casa, aconteceu isso comigo, para quem que eu vou me dirigir? Como é que eu vou saber? Para quem eu vou procurar? O garçom? Todos vão estar preparados? Como é que é esse protocolo para a gente compreender melhor? Ótimo. Primeiro, assim, ó, Ana, o objetivo do protocolo, né, é a prevenção. Então, o primeiro eixo Perfeito, é prevenir para que a violência não aconteça. perfeito. Como? E aí a gente tem várias. A ideia é que o protocolo não seja uma ação isolada, que seja uma campanha, e é isso que a gente está fazendo agora, já faz parte disso, né? De falar sobre isso, de Sim, divulgar isso, né? Porque o que a gente quer é prevenir. Então, assim, o protocolo faz parte de uma campanha. Sozinho, ele não é nada. Claro, funciona, mas a gente precisa ampliar isso. Então, por exemplo, ações de prevenção. Ao capacitar as casas noturnas ou dar esse tipo de informação para as mulheres, a gente já está ajudando a prevenir, porque o que acontece? A Lei Maria da Penha, a gente sabe, né? Nós, enquanto operadores do direito, ela é referência no mundo inteiro, a Lei Maria da Penha. E sim, olha quantos sim. anos ela já está aí. E mesmo Considerada assim o Brasil uma das continua melhores leis do do mundo, mundo. né? E mesmo assim o Brasil continua estando em quinto Sim, lugar no ranking sim. de países que mais matam mulheres. Ou seja, a gente vê que só a legislação não está adiantando. E é porque é cultural nosso, né? E a cultura não se muda só com lei. Então se muda debatendo, refletindo. Eu acho que o protocolo traz um pouco disso, né? Reflexão, não só para os donos, né? Para o estabelecimento em si, como também para a sociedade como um todo. Por exemplo, uma das questões do protocolo fala na questão de equidade de gênero dentro dos cargos de gerência, dentro dos estabelecimentos, porque a Sim. violência está tudo ligado a isso, né? E a gente vinha Uhum. conversando. A violência começa quando a gente não tem acesso aos espaços de poder, quando a gente não tem voz, né, para falar. Então, assim, dentro do estabelecimento, eles precisam ter campanha contra assédio sexual daí no sentido do crime mesmo de assédio sexual, né, que é praticado por Sim. pessoa hierarquicamente Hierárquica. superior. Uhum. Então, de nada adianta, por exemplo, né, um estabelecimento adotar o protocolo
se o gerente assedia sexualmente a garçonete. E a Perfeito. gente sabe que isso acontece. Então, o treinamento vai desde esse ponto, né? Atua Uhum, como na violência de gênero como um todo. Por exemplo, uhum, proíbe imagens e propagandas sexistas desses estabelecimentos que colocam a mulher como objeto. E a gente sabe que isso uhum. acontece muito aqui na nossa cidade. Muito, Então, assim, muito. vai ser algo que a gente vai precisar trabalhar para começar a mudar, né? Aquele Uhum. Instagram que tu abre só tem foto de Sim, mulher, assim, né? Então, sim. isso tudo começa a atuar na prevenção. Outra questão da prevenção são as plaquinhas, né? Eu trouxe uma aqui para mostrar para a gente. Ah, sim. Como a Uhum, gente falou, os estabelecimentos é opcional, não é obrigatório, mas uhum. os estabelecimentos que aderirem ao protocolo, eles recebem uma identificação em 3 línguas, tá? Aqui Sim. está escrito: este estabelecimento defende relações sexuais livres e consentidas. Se alguém impedir tua liberdade através de comentários, perseguição ou toques, ou lhe forçar a realizar qualquer ato sexual não desejado, informe nossos funcionários. Então terão plaquinhas assim, né? Esse aqui é um outro modelo de plaquinha. Certo. Este estabelecimento dispõe de um protocolo para atuar em caso de violência ou importunação sexual. Em caso de violência, informe os funcionários deste estabelecimento. Isso tudo faz parte da prevenção, porque quando tu chega num local e tu vê que tem isso, obviamente já inibe também Com o certeza. autor, né? É, E com dá uma certeza. segurança para a mulher. Além disso, tem as questões das câmeras de segurança. Então, a gente orienta que seja feita uma análise dentro da casa noturna para verificar aqueles locais mais escuros ou locais que dão acesso a locais exclusivos ou corredores que dão acessos a banheiro, né? Não dentro de banheiro, mas Uhum, uhum. nesses lugares que a gente identifique que a pessoa possa estar mais vulnerável, né? Então, Perfeito. colocar ali as câmeras. Então, essas são ações já que ajudam a prevenir, né? Certo. Com Canais de certeza. denúncia, o Uhum, estabelecimento precisa ter canais de denúncia para os usuários, né? Então, uhum. se eu verificar qualquer coisa, eu preciso ter um canal de denúncia. Pode ser um e-mail, pode ser uma ouvidoria, né? Mas precisa ter esse canal de denúncia. Então, são algumas medidas que a gente verifica que ajudam na prevenção e que atuam nessa questão de reflexão de a gente começar a mudar essa ideia que a gente tem de Com mulher sendo certeza. objeto ou de mulher ser inferior, né? Então, esse é Uhum. é o primeiro passo, seria prevenir. O segundo eixo que a gente fala seria identificar. Então, os funcionários do estabelecimento estarão capacitados para identificar possíveis casos de agressão ou potenciais, né? Então, assim, se Uhum. eu verifiquei que tem alguém, né, uma mulher que bebeu demais, que está sozinha, que tem alguém querendo se aproximar. Então, antes que aconteça a violência, eu já posso impedir isso, né? Porque antigamente a gente, né, enfim, bebeu Não, demais, sim, bebeu, ah, tá, deu, né? Isso a né? gente viu, claro, não era. Não tinha, assim, ninguém que se preocupasse e tal, né? Os amigos, assim, mas hoje a gente percebe que isso está mudando, né? Que é necessário mudar, né? Para mudar a Exatamente, cultura, né? Então, esses exatamente. funcionários também serão treinados para abordar, né? Se identificar que essa mulher bebeu demais, ou que ela está sozinha e não está com alguém, que tem E, alguém incomodando, e, né? Essa abordagem também vai ser feito um treinamento, é isso? Isso também está no protocolo Não Se Cale. também, então assim, eu vou perguntar se essa mulher se tem algum amigo né, ou amiga, algum parente ali, se não tiver, se tiver, né, ajude ela a procurar, se não, vamos levá-la para um lugar reservado, vamos oferecer água, né, vamos esperar ela se recuperar, vamos perguntar se ela quer que chame um Uber ou um táxi, Sim, e aí tem sim. vários cuidados, até um que não estava no protocolo e que um estabelecimento de casa noturna comentou que faz, que eles fotografam, inclusive, a placa do Uber, e eu achei isso muito Sim, legal, né? sim, Então, sim. assim, Muito interessante, sim. a gente nota que tem estabelecimentos comerciais que já tomam diversas medidas, né? Sim. E, e foi muito legal que a gente percebeu que os próprios estabelecimentos comerciais já tinham verificado essa necessidade de existir um protocolo, né? Uhum. Então eles vieram até a gente, ai, que bom que surgiu esse protocolo, porque a gente estava precisando de ajuda, porque a gente não quer que isso aconteça, a gente quer fazer algo para mudar, mas a gente também precisa de apoio, né, da prefeitura. Então, essas são algumas formas de prevenir, identificar situações potenciais
E daí, em último caso, então, seria o agir de acordo com as questões que estão no protocolo, né? Então, o foco, eu até deixei aqui aberto para falar quais são os Ah, princípios do seria bem importante, protocolo. Andréia, por favor, até para a gente entender, né, uma mulher que sofre alguma situação dessa, e como é que funciona, para a gente ter noção. Eu vou falar que os princípios, tá? Que são eles que Sim, estruturam o protocolo. Se alguém tiver alguma perfeito. pergunta também, É, gente, eu pode falo rápido, hein? fazer. Depois de estar gravado no Direito de Informação da 10, eu sou manezinha da ilha e falo super rápido, eu tenho que me controlar. Eu falo É, rápido. e Ah, é muita informação, daí eu quero passar tudo também, né? A é, gente vai se sim, sim. empolgando. É, por causa do tempo. Pode Então, falar, André, por favor. os princípios que norteiam a aplicação do protocolo não se calham. A atenção prioritária à pessoa agredida, né? Então, a vítima. Então, meu foco naquele momento é a vítima. Eu vou Perfeito. parar, perguntar como que ela tá, eu vou levar ela até um local discreto, que ela possa ficar em segurança e sozinha. Eu vou oferecer água, eu vou perguntar se ela quer um telefone para ligar para alguém. Gente, e aqui, infelizmente, eu vou ter que falar isso, né? Não é para perguntar para a mulher, como que isso aconteceu, mas olha a roupa E que tu tá vestida, é gente, não é para fazer nenhum tipo bem de importante falar, comentário. Andréia. Sim, sim, desses Porque comentários sexistas que existem, né? Isso é muito, muito, mas foi muito bem de pontuar, porque ainda existe, né? Então, assim, pode ser também que, espero, né? Claro que eles vão fazer um treinamento, mas pode ser que, esperamos que não aconteça, mas ainda acontece até dentro de delegacia, né? Isso realmente acontece. exatamente, Isso realmente exatamente. acontece. E uma abordagem inadequada, gente, pode fazer com que essa mulher desista de denunciar. Com certeza. Entendeu? Pode fazer com que essa mulher desacredite do que ela sofreu, que ela acha que ela é culpada. Infelizmente, acontece isso, né? Uhum. Então, por isso, essa preocupação de que os funcionários sejam capacitados para saber lidar com essa vítima, né? É perguntar se ela está Uhum. bem, se tem algum amigo ou parente na casa, levar ela para um local afastado, que ela possa sentar, descansar da água, perguntar para quem que ela quer ligar. E aí, bom, estamos no primeiro princípio, que é a atenção prioritária à A pessoa agredida. vítima. Sim. O segundo princípio é orientação e respeito às decisões da pessoa agredida. Então, a gente precisa informar essa mulher quais são os direitos dela, né? Por exemplo, esse que a gente comentou agora, que se ela quiser um atendimento de saúde, isso não implica em registrar um boletim de ocorrência, né? Se Perfeito. ela não quiser registrar um boletim de ocorrência, nem por isso ela vai ser impedida de ter um atendimento médico adequado, né? Deixa eu Então, fazer um parênteses aqui, Andréia. A casa noturna, onde essa vítima de violência, né, suposta vítima de violência, não quiser fazer o BO, né, foi recolhida, está ali na salinha, mas ela não quer fazer boletim de ocorrência, não quer procurar. Os estabelecimentos terão uma ata para dizer que ela não quis, terão algo registrado, né, ali interno para dizer que a vítima não quis, porque supostamente ela depois pode sair dali e dizer que não recebeu o atendimento devido e tal. Né? a, Isso, e vocês já pensaram em alguma coisa nesse sentido? todo estabelecimento ele vai ter que ter um livro, ata, e a gente orienta que tudo que, que numa noite que tem alguma situação de violência, né, ou de suspeita de violência, isso tem que ser registrado nesse livro, tá? Perfeito. Então tem que ser registrado e aí essas questões todas podem ser registradas ali. Tá? A gente está até pensando em Uhum. fazer uma ficha, de repente, de encerramento de atendimento, é algo também que a gente está estudando para É, fazer, para o estabelecimento também ficar ali com, é, né, com, se são coisas resguardar, vamos dizer assim. claro, são coisas que eu pergunto, porque no momento, às vezes, a vítima, né, não quer e está assustada, isso pode acontecer, questão de congelamento mesmo, né, porque é Sim, difícil, por mais que tenha sim. um protocolo, que eu acho fantástico, isso pode ter casos pontuais que aconteça, mas em contrapartida, como, né, que esses estabelecimentos irão registrar que ela teve aquele atendimento conforme o protocolo prevê, né, e que ela não quis, e depois, se ela disser, não, não fui atendida, né, como que ele vai se resguardar, até juridicamente falando, né, Uhum. juridicamente falando. Aí a gente fala aqui de orientação e respeito às decisões, né, da pessoa agredida, da vítima, né? Hoje em dia Perfeito. a gente procura não usar mais vítima, para não colocar essa mulher sempre numa situação assim de ela se sentir às vezes incapaz, né?
Sim. Então, tem uma cartilha que foi desenvolvida pela Uhum. Defensoria Pública do nosso estado, pela doutora Anne, maravilhosa, né? Quem conhece Ah, é a sabe. doutora Anne que participa também do Observatório da Violência, Isso, né? Doutora Anne fantástica, é maravilhosa. realmente maravilhosa, Ela realmente. desenvolveu um folder com todos os direitos das mulheres. Aqui ele não está impresso, ele está só no protocolo, né? Mas as casas noturnas Certo. terão impresso esse folder com os direitos das mulheres, onde buscar ajuda, porque muito provavelmente o funcionário não vai saber dar todas as orientações jurídicas, né? Nem podemos Uhum. exigir isso dele, então ele vai Uhum. entregar esse folder, e até porque muitas vezes a pessoa não tá em condições de ser informada, né? Como tu falou, às vezes tá em estado de choque ou né, Sim, tá congelada ali e não vai conseguir assimilar todas as informações. sim. Mas ela vai ter um folder, ela vai ter ali né, um folheto onde vai dizer todos os direitos dela e onde buscar ajuda também. Aí a gente falou ali em orientação e respeito às decisões dessa mulher. Então, ela vai decidir se ela quer registrar o boletim de ocorrência ou não. A gente precisa respeitar a autonomia dessa mulher, a gente precisa respeitar as decisões dessa mulher. A vontade dela. Isso. E a gente está falando muito aqui de mulher, deixa eu só fazer um parênteses que eu não expliquei ali no começo. A gente sabe que a maioria das vítimas são mulheres, é mulher, né? Mas o protocolo ele também pode ser aplicado caso a vítima seja homem. Uhum. O que interessa é que o autor da violência seja homem. Então, o agressor precisa ser homem, mas a vítima não necessariamente precisa ser do sexo feminino. Ah, Por quê? perfeito. Porque existe Bem. Uhum. existe muito caso de violência contra né, pessoas LGBTQIA+, né? A gente sabe que Uhum. isso acontece muito. Então, a vítima Uhum. não necessariamente precisa ser mulher, Uhum. tá? O terceiro princípio seria não se concentrar em processos criminais naquele momento. Então, o foco é sempre a vítima, o atendimento O humanizado, acolhimento a essa pessoa. isso, o acolhimento a essa vítima, né? Uhum. Depois que a vítima, se a vítima já tiver em segurança, já tiver tudo certo, né? Está recebendo o atendimento e o acolhimento, claro, aí sim a casa noturna pode focar em verificar quem é o agressor, em buscar nas câmeras, né? Vai disponibilizar essas câmeras, as imagens das câmeras para a autoridade policial, mas o primeiro foco é a vítima. Se ela E estiver bem, se estiver tudo certo, aí a gente pode partir para essa questão. esse estabelecimento, ele pode se identificado esse autor da violência, né? Que agora a gente também não tá, eu participei de um curso, não está mais falando agressor, e sim autor da violência. Isso, Pode identificar o autor se identificado o autor da violência naquele momento, a casa noturna, ela pode já, digamos, para chamar a deter, polícia, isso, deter esse autor? isso. Isso seria possível, Sim. né? Assim, já Se for em flagrante, identificado e deter. deter só se for em flagrante, né? O próprio Pois é. estabelecimento deter só se for em flagrante, né? Caso contrário, chama a Somente. autoridade E policial. aí Mas fornece a questão de todas as câmeras e tal, para que possa ser analisado, né, os vídeos e identificado realmente se houve ou não a questão da violência. Seria isso? isso, perfeitamente. Outro princípio que fala aqui é a atitude de rejeição do autor da violência, né? Então, assim, mostrar rejeição à atitude do autor não é também para piorar a situação, digamos assim, né? Para causar mais animosidade. Não é isso, mas é para deixar claro que aquele tipo de atitude não é aceita dentro do estabelecimento. Aí um princípio que tu falou lá no começo, né, que a gente mencionou o caso do Daniel Alves, que é a questão do sigilo da descrição. E Perfeito. como tu falou muito bem, né, ninguém sabe o nome, ninguém viu uma foto da Não, mulher que denunciou o Daniel Alves. E nada. aí outro ponto que eu trago, que lá ficou conhecido, quer dizer, no mundo inteiro ficou conhecido como o caso Daniel Alves. Perfeito. Que Aqui do em autor. Florianópolis, exatamente, do autor da agressão. Aqui em Florianópolis, a gente sabe, todo mundo sabe, o caso da Mari Ferrer ficou conhecido Maria como, Fé. Caso da olha o Mari Fé. tamanho da exposição dessa vítima, né? É. A Então, inversão de valores, né?
em vez de preservar, até porque à época também não existia essas questões, claro que nada justifica, né? Sim, Mas sim. também não existia protocolos, né? Toda uma questão aí bem conturbada, né, doutora Andréia? E que realmente a gente percebe, né, a diferença, né, da importância da gente tratar isso mesmo e de preservar essa vítima que já está ali num sofrimento absurdo, numa questão de violência, né, não só sexual, mas ou até de um assédio ou de algo no estado de congelamento. Uhum. Isso tem a ver também com o LGPD, né, para também não repassar essas questões Exato. da Lei Geral de Proteção de Dados, isso aí vai ter a responsabilização desses estabelecimentos, se assim isso for vazado? Aí é uma questão que não está dentro do nosso protocolo, claro, Ah, tá, ok. vai ser Só responsabilizado para pela legislação. O que o protocolo isso. faz? Se a gente verificar que a casa noturna não está seguindo o protocolo, a gente retira o selo, né? Porque as casas Ah, noturnas que aderiram ao protocolo e que estiverem seguindo o protocolo, elas vão ter o selo de identificação da prefeitura, né, como um local que segue. e Então, quem se a gente verificar faz que essa fiscalização, Andréia, assim, só para eu entender, para o pessoal entender, um parênteses, quem vai faremos, fazer essa, fare- como é que é feito isso? faremos em conjunto Procon Municipal de Florianópolis vai Ah, auxiliar, sim, tá? perfeito. Junto com outros fiscais. E também nada impede de, né, eu como assessora de políticas públicas para as mulheres, coordenadoria de direitos humanos também, Claro, a gente já pensou nisso também de participar de vez em quando dessas blitz também, né, para sim, eu acho verificar se que está sendo. é muito E aí, pertinente, né, para saber como é que tá, sem e dúvida. aí a gente conta também, né, com os próprios consumidores e usuários, né, para comunicarem, relatarem para a gente, né, se tiver algum tipo de situação que eles verificam que o estabelecimento não está cumprindo. Mas, Ana, dos estabelecimentos que já fizeram contato com a prefeitura, e aí eu vou deixar até o e-mail aqui para aqueles que queiram fazer Sim. contato, a gente percebeu que de fato é uma coisa que eles querem. Então a gente Uhum. percebeu que eles estão participando, eles estão contribuindo, eles estão dando Isso é muito sugestões. bom, Então a gente né? vê que de fato eles querem que funcione, eles não querem só ir lá assinar para dizer que pegaram uma plaquinha, não. A gente está verificando que eles perceberam essa necessidade e que eles querem que realmente essa realidade mude, né? Então Com certeza, né? Não, por favor, pode falar, André. não, isso é muito legal, assim. Isso trouxe para a É, gente assim um alívio, porque é isso, poder público trabalhando junto com iniciativa privada e a sociedade apoiando, aí a coisa funciona. com certeza, né? Eu acho também, eu acredito também que a gente pode, se não quiserem divulgar, onde é que essas pessoas, né? Onde é que nós, os cidadãos, a gente pode ter acesso a essa cartilha aí do protocolo Não Se Cale? Existe algum local onde todos que estão assistindo aí a live possa ver essa cartilha, né? Aonde que eu Ótimo. posso, Ana, hoje eu quero acessar a cartilha do protocolo Não Se Cale para falar com os meus filhos, por exemplo. Uhum, É ótimo. aonde que eu posso É, acessar. o protocolo estava disponível no site da prefeitura. A gente retirou agora momentaneamente para fazer algumas adequações, já Certo. em razão das sugestões que recebemos, tá? Então a gente retirou Uhum. momentaneamente porque a gente está dando uma atualizada nele. Em breve ele já vai voltar para o site da prefeitura. E aí nesse site vai ter também a lista de estabelecimentos, né, que Perfeito. já aderiram. A gente vai colocar ali também essa cartilha da Defensoria Pública, né? Onde buscar ajuda, quais os direitos das mulheres que passarem por alguma situação de violência. Então, ali nesse site já é para ficar completinho e ter todo esse tipo de informação. Perfeito. E, Andréia, na tua vivência, na tua experiência, né, não só como advogada, né, mas aí assessora de políticas públicas para as mulheres e agora à frente aí do protocolo Não Se Cale, né, realmente fazendo a diferença para que isso venha a fazer parte, né, de todas as casas noturnas e bares e restaurantes do Brasil, né, não só de Floripa, espero que todos os municípios realmente possam aderir, mas a tua experiência conversando com esses donos de bares e restaurantes, eles relatam casos efetivamente de situações ainda, né, Sim, presentes nessas casas, né, porque a gente acha que é muito distante, mas eu acho bem importante a gente falar sim. o quanto isso ainda existe, pela questão até que a gente sabe, Florianópolis também é uma cidade turística, não por isso, né, não por ser, mas assim, tem as melhores baladas, né, lugares excelentes para a gente se divertir, mas infelizmente a gente também, em contrapartida, encontra situações deploráveis, né, não só em Florianópolis, em vários lugares.
e principalmente questão de bebida, de algo assim, né? O que que eles relatam, né? A realidade hoje, século 21, 2023, as baladas Acontece, aí, né? acontece, tá? Com uma certa frequência. Não necessariamente violências sexuais, como é que eu posso dizer? Mais, tipo, não necessariamente um estupro, que também a gente sabe que acontece. Sim, Mas às vezes é desde aquela passada de mão que por muito tempo foi normalizada, negligenciado. naturalizada. Isso. E hoje em Né? dia, Porque hoje o não é não, né? exatamente. Ah, e lembrei uma coisa que eu queria falar, foi bom tu falar Sim, o. assim, Isso, eu ia dizer isso, né? A Espanha bem é um interessante. país que, nessa questão né, de equidade de gênero, ela está muito avançada. Então, é muito legal a gente pegar algumas referências lá, né? O Brasil está muito Perfeito. atrasado, na É, verdade. E aí o não é não lá já virou só o sim é sim, né? Porque eu não preciso dizer não para alguém não tocar o meu corpo. Na verdade, essa perfeito. pessoa só pode tocar se eu disser sim, né? Eu não preciso eu É, ter que dizer não para perfeito. ninguém vir e me invadir, né? Então, assim, Exato, já vamos começar a mudar, vamos trocar o não é não por só o sim é sim, sim, né? assim. Isso é bem interessante, porque até no carnaval daqui eu achei maravilhosa a campanha, né? Não é não, né? Só o não é não. Mas aí, quando eu estava na palestra, enfim, no dia que você estava recebendo o pessoal lá na FEComércio, que eu fui participar também como convidada, para falar do protocolo, né? Que você estava falando do protocolo Não Se Cale, aí você comentou disso, eu achei de suma importância, né? Que a gente comece também a falar, inclusive nas minhas palestras eu já comecei a falar isso, que só o sim é sim, né? Nenhuma mulher precisa dizer que não quer. Então, ela não quer, ela não precisa ser tocada para dizer que não quer, né? Exato. Então, a gente precisa realmente abrir, sair da caixa e perceber o quanto a gente precisa ainda evoluir em todos os sentidos das crenças que nos passaram, né? Para a gente ter respeito a essa igualdade de gênero, que segundo a ONU, Andréia, nós vamos levar quase 300 anos para se obter a igualdade de gênero, né? É Então, muito tempo. a gente está aí lutando. É claro que as mulheres já estão conquistando muitos direitos, né? Se a gente buscar na história, mas a gente percebe nosso cerceamento nos espaços de fala, os assédios sexuais, né? O assédio moral, a violência obstétrica, o stalking, né? Estamos aí os estupros, né? O Brasil, um índice alto de estupro. Temos também a questão da transexualidade, os travestis e trans. Nós somos o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo também. Então, olha quantas coisas a gente ainda precisa trabalhar e falar, né, em espaços, em lives, ou em palestras, ou em colégios, universidades, principalmente nas organizações, para a gente obter em breve essa igualdade e o respeito de qualquer temática que se faça e que envolva os direitos humanos. Porque quando Perfeito, a Ana. gente, né? Porque a gente precisa evidenciar nessa nova geração também o respeito, a dignidade humana, os direitos humanos a serem respeitados, né? Não é somente a mulher, é o homem, é a questão LGBTQIA+, são as mulheres trans, são os travestis não tendo espaços para ter trabalho, para serem dignos, né? De ser respeitados como simplesmente pessoas. Né? Eu sempre falo, para onde estamos caminhando como Uhum. sociedade? Quando eu vejo que todos nós, né, estamos já saindo da caixa, fazendo esse movimento envolvendo OAB, prefeitura, políticas públicas, procuradorias, casas de acolhimento, Polícia Civil, Polícia Militar, Rede Catarina, eu vou passar horas devagando aqui, a gente percebe que a gente está no caminho certo, mas a gente precisa enxergar pessoas, como dignidade e principalmente com respeito, né? Que o sim, Exatamente. só o sim é sim. Uhum. E Só o sim é sim. aí eu vou abrir um detalhe também, perfeito, que a gente falou, que tu falou, do sol sim assim, mas ainda tem mais uma questão que eu não falei ainda durante essa live, vou lembrar agora de falar. Também tem a questão do consentimento válido, né? Porque muitas vezes a pessoa agredida, a vítima, ela não está em condições de dar um sim válido. Eu estou falando daí daquelas questões de vulnerabilidade química, né? Que essa Perfeito. pessoa ingeriu álcool ou qualquer substância demais, sendo voluntária ou não essa ingestão, isso não importa aqui, mas muitas vezes também a pessoa não está né, tá embriagada, tá bêbada, não está em condições, ou por algum outro tipo de droga, né, de substância química, não está em condições de dar um sim. Gente, isso é crime.
foi também por muito tempo naturalizado isso, né, gente? Isso é crime, isso é estupro. A pessoa não está em condições de dar um consentimento válido. Vulnerabilidade química ou menores também, né, de 14 anos considerados vulneráveis, isso é estupro. Então, muitas vezes, né, se usar, não, mas ela disse que sim, ela não tinha condições de estar dizendo que sim, né? Esse consentimento não é válido. Essa pessoa, Sim. ela estava sob o efeito de substância química. E a gente pode falar aí, né, para as pessoas entenderem melhor a questão do Boa Noite Cinderela, né, ou alguma Isso, injeção, né, que isso acontece realmente, né, onde a gente percebe aí sim, muitas coisas já aconteceram em várias cidades do Brasil relacionadas a isso, né, que essa vítima estava em estado, como tu fala, de vulnerabilidade, onde realmente aconteceu. E olha a importância aí do protocolo Não Se Cale para a percepção disso também, né, uhum, porque eu acredito que também vão ser treinados para a questão da identificação disso, né? claro. Quando há esse exagero, quando a gente percebe que há alguma coisa errada, quando essa mulher está sozinha, não só a mulher, isso também pode acontecer, como tu fala, né? Com uma outra pessoa Uhum, também, com qualquer pessoa dentro da casa. E ainda exato. mais se tratando em casas noturnas, e isso realmente pode vir a ocorrer. E a gente percebe que sim. E aí vem os estupros, os assédios, e a gente não quer mais que isso aconteça. Andréia, quero te falar outra coisa assim que a gente, para quase finalizar, né? E tem uns comentários e perguntas lá para cima que eu não vi. Será Ah, que a gente vai conseguir sim, voltar? deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Gente, eu quero agradecer a todos que estão entrando. Eu não consegui ver as perguntas aqui. Tu consegue ver se tu Tá, consegue? deixa Não, eu para mim não ver. está aparecendo. Ver se o pessoal aqui Deixa pergunta eu não ver. só a cena, ver se tu consegue daí. Gente, eu tô mexendo aqui, tá? Qualquer coisa vão falando que eu estou. Ai, a Lu, olha, agora eu tô vendo. A Cissa, querida, a Ali, a Lu, que A bom. Lu tinha dito, né? Acho que Zelina, mulheres têm que ser sim, atendidas por mulheres. Mulheres ficam perfeito. vulneráveis, alcoolizadas em Uber, perfeitamente. A gente quer fazer um sistema de credenciamento de Uber também. A As questão mulheres. do Uber, eu acho sensacional, não sei se vocês sabem, mas tem algumas mulheres, né, que fazem o Uber tem algumas situações que a mulher liga diz que tem uma situação de violência, eles não cobram a corrida dessa mulher, né? Isso já aconteceu É, aqui no muito Brasil. legal difundir essa Então, são informação. ações sensacionais, como outra coisa que eu queria pontuar importante, doutora Andréia, para os municípios que vão realmente implementar o protocolo Não Se Cale, para a gente evidenciar a importância de debater sobre o protocolo nos hotéis também. Porque os Sim, turistas que chegam, eles podem saber quais os estabelecimentos, né, estão aí com o protocolo Não Se Cale, do que se trata. Então, você já consegue também mostrar para o turista que aquele município, ele realmente está acolhendo em todos os sentidos, né? Está preocupado para que ótimo. essa turista se divirta. Então, veja, como eu te falo, eu acho muito importante, não sei se isso foi evidenciado aí em Florianópolis, mas a importância dos hotéis também de terem, pelo menos, ou as cartilhas que você vai colocar, né, na parte digital, mas enfim, mais informando, né, ou os recepcionistas do hotel poderem falar da importância do protocolo Não Se Cale, que isso existe em alguns estabelecimentos. Eu acho isso uma importância para a gente fazer essa rede realmente se expandir para a proteção e principalmente a prevenção, que é isso que a gente espera. Não é isso? Ana, é importante falar que os hotéis, motéis, eles podem aderir ao protocolo, porque hotéis e motéis também são espaços onde acontecem muitas violências. Então, Perfeito. assim, a gente também quer capacitar os hotéis para verificarem, se uma mulher está subindo lá, não está em condições, está vendo que a mulher está vulnerável, que a mulher está sob efeito de substância química, né? Então, ou também acontece, né? A gente tem relatos de mulheres, às vezes, né, receberam Boa Noite Cinderela, acordam no outro dia, procuram um recepcionista e não Sim, sabem o que sim, fazer. Então, hotéis, sim. motéis, né, já estão dentro do protocolo. E recentemente eu vi uma lei, agora não lembro de qual cidade que era, que incluía as academias. Então, Eu acho provavelmente nós vamos incluir as fundamental. academias também. Ah, As academias acho não fundamental. estavam inclusas, mas acho que na próxima É, alteração, aí, adaptação, é, incluiremos também as academias. E é. é importante falar que festivais também podem. Então, por exemplo, vai ter, não Um sei, show. algum festival, isso, né? Né, num local aberto, que não seja uma casa noturna que já aderiu. Ou, por exemplo, as Vamos dar festas uma de ideia universidades. de um Rock in Rio ou um Planeta Atlântica que tinha na Isso, época, tal. perfeito, Algo perfeito. assim, né? Só para a Isso, gente não me via nada da evidenciar. cabeça. Né? Ótimo, não estava me vindo nada da cabeça. Certo. Eu estava tentando Tá. lembrar daquele de axé que tinha aqui, como que é? Nem sei se ainda tem na Ah, passarela.
Isso, Florianópolis. Poliana. E também festas de Maravilhoso. universidades, né? Às vezes a Uhum. gente tem da calorada, sei lá. Perfeito. Nas universidades, a importância de nós debatermos isso, né? A gente sabe que precisa, por isso que eu te falo, não só, de repente, colocar realmente o protocolo não se cale, mas falar sobre ele, né? Porque esse estado de congelamento que a mulher, quando sofre uma violência, é isso que a gente quer quebrar. É essa vergonha que dá de você querer morrer para o mundo, né? Na época, como eu tive a questão da violência, que não foi numa casa noturna, né? Foi dentro do meu apartamento, mas você é uma sessão de morte mesmo. Você não quer falar com ninguém. Então, para que a gente perceba, né? Eu digo para as mulheres que não ajam como eu agi, né? Nesse estado de congelamento. E sim que você tenha força para ir, né, a denunciar, procurar ajuda, onde tem as redes de apoio, protocolo não se cale dentro dos estabelecimentos, hotéis, enfim, e da importância de pessoas amorosamente com conhecimento para poder acolher essa mulher. Então, é isso que eu gostaria muito de evidenciar para que todos que estão na live aí, que realmente assistiram, né, e que tem alguém assistindo aí de outro município que ainda não tem o protocolo não se cale, leve isso para dentro da Câmara de Vereadores para discussão mais do que urgente. Se faz necessário, sim, né, levarmos a todos os quatro ventos, né, a gente poder fazer essa prevenção e falar abertamente sobre violência contra a mulher para que os índices possam diminuir. Não é isso, Andréia? É isso que a gente espera. É isso que a gente espera, Ana. E reforçando mais uma vez, quando a gente tem poder público, sociedade, iniciativa Perfeito. privada unidos, né? E aí eu vou destacar de novo o papel aqui da sociedade. Como? Nossa, eu quero sair hoje com os meus amigos. Vamos procurar um estabelecimento que já adotou o Sem protocolo dúvida. não se cale, né? Sem dúvida. Eu Porque acho que faz esse a é o poder, diferença. claro, esse é o poder do consumidor, do usuário, né? Porque se eu continuar indo independente disso, aquela casa noturna talvez não tenha interesse em aderir para ela, não vai mudar nada, ela continua com os clientes dela. Agora, quando o usuário, o consumidor, que tem um poder muito grande em relação a isso, começa a fazer uma escolha consciente, né, de priorizar locais que adotaram o protocolo não se cale, aí a gente começa a ganhar força também. Com certeza, Andréia. Olha, primeiro eu quero te agradecer profundamente, né, por toda essa tua força, essa tua luta, essa tua disponibilidade de estar aqui, né, explicando sobre todo esse trabalho que vocês têm, né, Prefeitura, OAB, Ministério Público, todas as pessoas envolvidas por trás disso. Eu sei o quanto vocês lutaram para desenvolver e para implementar, né, e falar para os donos de bares, restaurantes, hotéis, a importância desse olhar para essa causa, não só disso, mas de todas as causas, mas a violência contra a mulher, realmente, que a gente possa prevenir sempre e falar sempre abertamente e, se ocorrer, acolher essa mulher de uma forma mais humanizada, para que ela possa ter a dignidade, a sua dignidade respeitada, acima de tudo. Andréia, é sempre um prazer estar contigo. Ah, estaremos dia 21 juntas, vamos falar. Exatamente, dia 21 de junho, na Semana da Iniciação Científica na Univale. Esperamos Exatamente, vai ser em Live do Sul. vocês. Nós vamos fazer um talk show, né? Fomos convidadas, eu e a doutora Andréia, para falar. Eu vou falar um pouquinho da história da mulher, a doutora Andréia vai falar do protocolo Nancy Cali, dos direitos aí das mulheres, o quanto a gente precisa ter essa luta conjunta, porque a ideia de falar sobre violência, dessa luta conjunta, é ter os homens e as mulheres. O feminismo, ele não quer sobrepor. A gente só quer igualdade, respeito e dignidade. Olha, um beijo para quem participou da live. Minha mãe acabou de entrar, vi ali. Um beijo, Ana, eu Vanessa, quero te chegou comigo. agradecer. Ah, Muito obrigada pelo espaço, mas mais que isso, obrigada pelo trabalho que tu faz, né? Todas as vezes que a gente fez algo relacionado ao protocolo, tu estava lá e isso dá uma força muito grande, né? Então, obrigada por obrigada, todo o teu apoio. Isso realmente faz muita diferença. Saber que a gente não obrigada. está sozinho, saber que a gente Com tem gente certeza. ali que apoia, né? Que tem um trabalho tão lindo quanto o teu e que usa a tua Obrigada. história, né, para libertar muitas É, mulheres. E obrigada. isso faz uma diferença tremenda, né? Quando as pessoas veem, se Obrigada. inspiram em você, na sua história, realmente elas têm coragem. Então, assim,
Parabéns, obrigada pelo teu trabalho, por você existir, obrigada pelo convite. Eu estou sempre à Eu que disposição. agradeço, eu fiquei emocionada. E ninguém faz nada sozinho, né? A É gente é isso cerceado de aí. pessoas com a energia, com a egrégora de lutar por uma causa, por um Isso mundo aí. melhor. E quando a gente se dispõe a isso, né? E passa por uma situação de violência como eu passei para ressignificar e ajudar outras pessoas, eu acho que esses anjos de luz aparecem no caminho. Você é uma, a doutora Alessandra é outra, da Projeto Amadas, a Marta, a Cissa, são pessoas assim que eu levo, né? Eu podia passar horas e horas falando de tanta gente aí lutando para combater essa violência, que a gente vai deixar um legado sim para os nossos filhos e netos por um mundo melhor. Eu tenho certeza que sim. Exatamente, por um mundo Tem que melhor. acreditar sempre. Meu, Obrigada. muito obrigada, tá? Uma Boa boa noite, noite, sucesso, o gente. protocolo não se cale, conte comigo sempre. Um beijo na minha ilha querida. Tchau. Beijo. Tchau, querida. Boa noite a todos.